Eu vi um anjo em um ritual secreto e me arrependi. Boa noite, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O que eu vou contar hoje é algo que marcou minha vida para sempre. E até hoje, quando me lembro daquela noite, sinto um arrepio profundo. Meu nome é Rafael Monteiro, e tudo começou quando aceitei um convite que parecia ser apenas mais uma oportunidade de negócios, mas que, no fim das contas, me colocou diante de algo que eu jamais deveria ter presenciado. Desde que entrei para a maçonaria, minha vida havia mudado muito. Conheci pessoas influentes, fiz contatos poderosos e meu negócio cresceu de uma forma que eu jamais imaginaria. Mas foi dentro desse círculo que também conheci Samuel Ferraz, um homem que parecia diferente dos demais. Ele era muito carismático, sempre disposto a ajudar, e sua fortuna parecia não ter limites. No começo, achei que ele era apenas mais um empresário bem-sucedido, mas com o tempo, comecei a perceber que havia algo estranho nele. Um dia, meu amigo que havia me convidado para a maçonaria me alertou. Cuidado com o Samuel. Ele é um bruxo e já prejudicou muita gente. No momento, não levei isso tão a sério, mas guardei essa informação na minha mente. Certa tarde, enquanto estava na minha loja, Samuel apareceu e me pediu um favor. Ele precisava que eu o levasse a um local afastado da cidade, pois, segundo ele, após a reunião que teria, não estaria em condições de dirigir. Perguntei do que se tratava, e ele apenas mencionou que era uma ajuda espiritual para alguns empresários. Eu já sabia que ele era envolvido com coisas estranhas, mas por gratidão a tudo que ele havia feito por mim, aceitei levá-lo. Antes de sairmos, reparei que no carro dele havia alguns sacos pretos e velas grandes, além de um cheiro estranho, uma mistura de ervas e algo que eu não conseguia identificar. Perguntei do que se tratava, e ele apenas sorriu e disse que eram materiais para o ritual. Saímos da cidade por volta das 6:30 da tarde. O sol já estava se pondo quando pegamos uma estrada de terra que levava a uma fazenda afastada. O caminho era longo e sinuoso, cercado por árvores altas que escureciam ainda mais o ambiente. Durante o trajeto, Samuel permaneceu em silêncio, apenas observando a paisagem com um olhar sereno, quase como se estivesse em um transe. Chegamos ao local por volta das 7:30 e havia vários carros estacionados. Eram veículos luxuosos, de empresários conhecidos da cidade e até mesmo alguns membros da maçonaria. Meu coração acelerou. Eu não fazia ideia do que realmente acontecia ali. Descemos do carro e começamos a descarregar os objetos que ele havia levado. Alguns homens vieram nos ajudar, todos vestindo roupas sociais escuras. A fazenda era enorme e fomos levados até um campo aberto nos fundos, onde havia uma clareira cercada por árvores altas. No centro do local, Samuel começou a organizar os objetos no chão, enquanto os outros homens conversavam em voz baixa. Ninguém parecia preocupado. Era como se aquilo fosse algo completamente normal para eles. Mas para mim, algo parecia muito errado. O tempo foi passando, e conforme a noite avançava, eu percebia que o ambiente ia ficando mais pesado. O vento cessou de repente, e o ar ficou quente, abafado. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som das folhas secas sendo pisadas pelos homens que circulavam pela clareira. Por volta da meia-noite, Samuel ergueu um grande manto escuro e começou a distribuí-lo para os presentes. Peguei o meu, mas hesitei em vesti-lo. Naquele momento, algo dentro de mim gritava para eu sair dali, mas minha curiosidade me impediu de ir embora. Depois que todos estavam vestidos com os mantos, Samuel preparou uma espécie de bebida em um caldeirão de ferro. O líquido borbulhava levemente, exalando um cheiro forte e enjoativo. Um a um, os homens pegaram um copo e beberam, enquanto eu permaneci no fundo, apenas observando. Meu instinto dizia que eu não deveria ingerir aquilo. Poucos minutos depois, eles começaram a formar um círculo ao redor dos objetos dispostos no chão. No centro, havia um símbolo desenhado com um pó branco, algo que eu nunca tinha visto antes. Foi então que começaram a entoar uma oração em uma língua desconhecida. No começo, o cântico era baixo, quase um sussurro, mas à medida que os minutos passavam, a intensidade aumentava.
O som dos homens entoando aquelas palavras parecia reverberar pelo ar, como se ecoasse dentro da minha cabeça. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu queria sair dali, mas algo me mantinha preso no lugar, como se uma força invisível me impedisse de me mover. Foi então que o inesperado aconteceu. O chão tremeu levemente, quase imperceptível no começo. Um vento forte surgiu do nada, balançando as árvores ao redor da clareira. As velas que estavam dispostas no chão tremularam, mas não se apagaram. E então, bem no centro do círculo, algo começou a se formar. Primeiro, uma sombra indistinta, que aos poucos foi tomando forma. Eu prendi a respiração, incapaz de acreditar no que meus olhos estavam vendo. A figura era alta, muito mais alta do que qualquer homem presente ali. Seu corpo parecia humano, mas ao mesmo tempo havia algo de sobrenatural nele. Os cabelos eram longos e caíam sobre seus ombros, e os olhos. Eu não conseguia descrever seus olhos, porque toda vez que tentava focar neles, meu corpo inteiro se arrepiava. Ele usava um bracelete dourado no braço direito, e sua presença emanava uma energia que me deixava tonto. Samuel foi o primeiro a se aproximar da criatura. Ele se ajoelhou e começou a murmurar palavras que eu não entendia. Os outros homens seguiram o exemplo e abaixaram suas cabeças em sinal de respeito. Eu, no entanto, continuei parado, sem reação. Aquilo que eu estava vendo era real? Eu não sabia mais o que pensar. Meu coração martelava no peito e minhas mãos suavam frio. A criatura olhou ao redor, como se estivesse analisando cada pessoa ali presente. Mas em nenhum momento seus olhos se voltaram para mim. Era como se eu não estivesse ali, como se minha presença fosse insignificante para ela. Samuel continuou falando e a entidade respondeu, sua voz profunda e ecoante, mas completamente incompreensível para mim. Os outros homens pareciam entender perfeitamente, pois assentiam e até respondiam algumas vezes. O tempo passou de forma estranha. Parecia que estávamos ali há horas, mas ao mesmo tempo, tudo acontecia rápido demais. Eu não conseguia me mover, não conseguia sequer piscar. Então, sem aviso, a criatura simplesmente começou a desaparecer, dissipando-se como fumaça. O vento cessou instantaneamente e o silêncio tomou conta do local. Os homens começaram a se levantar como se nada tivesse acontecido. Meu corpo finalmente conseguiu se mexer e a primeira coisa que fiz foi olhar para Samuel. Ele estava pálido, quase sem forças. Sem dizer uma palavra, peguei as chaves do carro e me preparei para sair dali. Meu coração ainda estava acelerado e minha mente tentava processar tudo o que eu tinha acabado de presenciar. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, mas eu não fazia ideia das consequências que aquilo ainda traria para mim. Dirigi de volta para a cidade com Samuel ao meu lado, completamente exausto. Seu rosto estava pálido, suado, como se toda a energia tivesse sido drenada de seu corpo. Ele encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos, respirando de maneira irregular. A estrada estava escura, e o único som dentro do carro era o motor rodando suavemente. Esperei alguns minutos antes de perguntar: "O que era aquilo, Samuel?" Ele abriu os olhos lentamente, me encarou pelo retrovisor e sussurrou: "Você conseguiu ver?" Confirmei com um aceno de cabeça. Ele suspirou e disse algo que me fez sentir um frio na espinha. Nem todos conseguem. Só aqueles que já estavam destinados a ver. A frase ficou ecoando na minha mente. Destinado a ver? O que isso significava? Samuel pareceu perceber minha inquietação e continuou: "Aquela entidade era um anjo." Meu estômago revirou ao ouvir aquilo. Não conseguia acreditar. "Um anjo?" perguntei incrédulo. "Anjos não aparecem em rituais como esse, Samuel." Ele sorriu de forma estranha, quase irônica. "Você ainda pensa como um leigo. O que você viu hoje não é para ser entendido, apenas aceito." O silêncio tomou conta do carro depois disso. Ele parecia cansado demais para continuar a conversa e eu estava confuso demais para insistir. Quando finalmente o deixei em casa, Samuel mal conseguiu sair do carro. Caminhou até a porta com passos lentos e entrou sem olhar para trás.
Fiquei parado ali por alguns segundos, observando a casa escura, tentando entender o que tinha acontecido naquela noite. Eu deveria simplesmente esquecer tudo aquilo? Voltei para o carro, liguei o motor e dirigi para casa, mas algo dentro de mim já sabia que eu nunca mais dormiria em paz. Naquela noite, o sono não veio. Fiquei deitado na cama, revivendo cada detalhe do ritual, cada palavra dita, cada movimento daquela entidade. O que me assustava não era apenas o que eu tinha visto, mas sim o que eu sentia. Era como se, desde o momento em que vi aquela criatura, algo dentro de mim tivesse mudado. Eu sentia um peso no peito, uma presença invisível que me acompanhava, uma sensação incômoda de que eu nunca mais estaria sozinho. Nos dias seguintes, tentei seguir minha vida normalmente, mas algo sempre me puxava de volta para aquela noite. Fui até a casa da minha mãe depois de um tempo, e ao me ver, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Eu nunca fui muito religioso, mas ela sempre foi uma mulher de fé. Depois de insistir bastante, acabei contando tudo para ela. Sua reação foi imediata. Ela ficou horrorizada. Meu filho, isso não vem de Deus. Você precisa sair disso agora. Eu nunca a vi tão preocupada. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e sua voz tremia. Tentei argumentar, dizer que eu não tinha feito nada, que só tinha sido um observador. Mas ela balançou a cabeça, apertando minhas mãos com força. Você acha que esses homens te chamaram para a maçonaria por quê? Porque te acham especial? Não, Rafael. Eles te chamaram porque você tem algo que eles queriam. E agora, depois do que você viu, você não pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Suas palavras me atingiram como um soco. Passei os dias seguintes refletindo sobre tudo. E quanto mais pensava, mais percebia que minha mãe estava certa. Desde que entrei para aquele grupo, minha vida financeira deslanchou de uma forma surreal. Fiz contatos com pessoas que, em circunstâncias normais, jamais me dariam atenção. Tudo parecia ter sido colocado no meu caminho de maneira calculada. Mas a que custo? Aquela entidade, aquilo realmente era um anjo? Ou era algo muito pior? Comecei a perceber sinais estranhos ao meu redor. Sonhos perturbadores, vultos no canto dos olhos, sensações de estar sendo observado e, o pior de tudo, uma presença constante no meu quarto à noite. Não era paranoia. Eu sentia aquilo de verdade. Um dia, acordei no meio da madrugada, o quarto completamente escuro, e tive a nítida sensação de que havia algo parado ao pé da minha cama. Meu corpo inteiro ficou paralisado. O silêncio era absoluto, e mesmo sem ver nada, eu sabia que havia algo ali. Fechei os olhos com força e comecei a rezar. Não sou um homem de fé, mas naquele momento foi tudo o que me restou. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava me afastar. Cortei laços com praticamente todos os membros da maçonaria, inclusive com Samuel. Alguns tentaram me convencer a ficar, dizendo que eu estava jogando fora uma oportunidade única, que eu tinha um dom e que não deveria desperdiçá-lo. Mas minha mente já estava decidida. Não importava o que eu tinha conquistado ali dentro. Nada valia a minha paz de espírito. Os meses seguintes foram difíceis. Senti que minha vida começou a andar para trás. Negócios que antes fluíam com facilidade começaram a emperrar. Clientes importantes desapareceram. Perdi dinheiro. Era como se algo estivesse tentando me puxar de volta. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa estranha aconteceu. Aos poucos, aquela sensação de ser observado desapareceu. Os sonhos ruins cessaram. Pela primeira vez em muito tempo, senti que eu era dono da minha própria vida novamente. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era Samuel. Ele parecia diferente. Sua voz estava fraca, cansada. Você fez bem em sair, Rafael, ele disse. Eu devia ter feito o mesmo antes. Perguntei o que havia acontecido, mas ele não quis entrar em detalhes. Apenas disse que as coisas tinham saído do controle e que agora era tarde demais para ele. Antes de desligar, sua última frase ficou gravada na minha mente. Só não se esqueça, Rafael,
Certas portas, depois de abertas, nunca mais podem ser fechadas. Aquela conversa me fez refletir. Por mais que eu tivesse me afastado, sabia que algumas coisas jamais poderiam ser desfeitas. Eu vi algo que nunca deveria ter visto. Eu participei de algo que nunca deveria ter participado. E no fundo, sabia que isso me acompanharia para o resto da vida. Hoje, evito falar sobre esse assunto. Sempre que alguém menciona a maçonaria, rituais ou qualquer coisa do tipo, apenas me afasto. Aprendi da pior forma que há coisas neste mundo que não são para serem compreendidas. Há forças que atuam nos bastidores, manipulando aqueles que têm sede de poder e riqueza. E se tem uma coisa que essa experiência me ensinou, é que nem tudo o que parece belo e glorioso realmente vem da luz. Minha mãe sempre dizia que Deus nos dá tudo o que precisamos e que buscar atalhos pode nos levar a lugares perigosos. Demorei muito para entender isso, mas hoje eu sei que ela estava certa. Não existe dinheiro no mundo que pague uma consciência tranquila. E depois de tudo que vivi, tudo que vi, só desejo uma coisa: esquecer.